Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras! Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura estratégica e esquematizada da Lei número 13.675 de 2018. Isso mesmo, que disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas que estão precisando estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Meu guerreiro e minha guerreira, Lei número 13.675 de 2018 disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal, cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, altera a Lei Complementar número 79 de 94, capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em articulação com a sociedade. Artigo 2º. A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. Capítulo 2º da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, seção 1, da competência para estabelecimento das políticas de segurança pública e defesa social. Artigo 3º. Compreende a União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, e aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da Política Nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais. Seção 2 dos princípios. Artigo 4º. São princípios da PNS-PDS. Inciso 1º. Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos. 2. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. 3. Proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. 4. Eficiência na prevenção e no controle das infrações penais. 5. Eficiência na repressão e na apuração das infrações penais. 6. Eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastre que afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente. 7. Participação e controle social.
8. Resolução pacífica de conflitos. 9. Uso cometido e proporcional da força. 10. Proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. 11. Publicidade das informações não sigilosas. 12. Promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública. E 13. Otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros das instituições. 14. Simplicidade, informalidade, economia procedimental e celeridade no serviço prestado à sociedade. 15. Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. 16. Transparência, responsabilização e prestação de contas. Seção 3. Das diretrizes, artigo 5º, são diretrizes da PNS-PDS. Inciso 1º, atendimento imediato ao cidadão. 2. Planejamento estratégico e sistêmico. 3. Fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta com ênfase para os grupos vulneráveis. 4. Atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, do meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. 5. Coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas. 6. Informação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública, em consonância com a matriz curricular nacional. 7. Fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica. 8. Sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas em âmbito nacional. 9. Atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse da segurança pública. 10. Atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situações de vulnerabilidade. 11. Padronização de estruturas de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública. 12. ênfase nas ações de policiamento de proximidade com foco na resolução de problemas. 13. Modernização do sistema e da legislação de acordo com a evolução social. 14. Participação social nas questões de segurança pública. 15. Integração entre os poderes legislativo, executivo e judiciário no aprimoramento e na aplicação da legislação penal. 16. Colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública na elaboração de estratégias e metas para alcançar os objetivos desta política. 17. Fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social dos egressos no sistema prisional. 19. Incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos com foco na promoção da cultura de paz,
na segurança comunitária e na integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública. 20. Distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos. 21. Deontologia policial e de bombeiro militar comuns, respeitados os regimes jurídicos e as peculiaridades de cada instituição. 22. Unidade de registro de ocorrência policial. 23. Uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos. 25. Incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na atividade policial específica. 26. Celebração de termo de parceria e protocolos com agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações. Seção 4 dos objetivos, artigo 6º, são objetivos da PNS-PDS. Inciso 1º, fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes. 2. Apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos. 3. Incentivar medidas para a modernização de equipamentos da investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de segurança pública. 4. Estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis. 5. Promover a participação social nos conselhos de segurança pública. 6. Estimular a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas. 7. Promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública. 8. Incentivar e ampliar as ações de prevenção, controle e fiscalização para a repressão aos crimes transfronteiriços. 9. Estimular o intercâmbio de informações de inteligência de segurança pública com instituições estrangeiras congêneres. 10. Integrar e compartilhar as informações de segurança pública prisionais e sobre drogas. 11. Estimular a padronização da formação, da capacitação e da qualificação dos profissionais de segurança pública, respeitadas as especificidades e as diversidades regionais, em consonância com esta política nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal. 12. Fomentar o aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento de medidas restritivas de direito e de penas alternativas à prisão. 13. Fomentar o aperfeiçoamento dos regimes de cumprimento de pena restritiva de liberdade em relação à gravidade dos crimes cometidos. 15. Racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. 16. Fomentar estudos, pesquisas, publicações sobre a política de enfrentamento às drogas e de redução de danos relacionados a seus usuários e aos grupos sociais com os quais convivem. 17.
fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção. 18. Estabelecer mecanismos de monitoramento e de avaliação das ações implementadas. 19. Promover uma relação colaborativa entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas. 20. Estimular a concessão de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade. 21. Estimular a criação de mecanismos de proteção dos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública e de seus familiares. 22. Estimular e incentivar a elaboração, a execução e o monitoramento de ações nas áreas de valorização profissional, de saúde, de qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública. 23. Priorizar políticas de redução da letalidade violenta. 24. Fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e de homicídios. 25. Fortalecer as ações de fiscalização de armas de fogo e munições com vistas à redução da violência armada. 26. Fortalecer as ações de prevenção e repressão aos crimes cibernéticos. Parágrafo único. Os objetivos estabelecidos direcionarão a formulação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, documento que estabelecerá as estratégias, as metas, os indicadores e as ações para o alcance desses objetivos. Seção 5 das estratégias. Artigo 7º. A PNS-PDS será implementada por estratégias que garantam integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção dos profissionais, complementariedade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e programas de segurança pública. Seção 6 dos meios e instrumentos. Artigo 8º. São meios e instrumentos para a implementação da PNS-PDS. Inciso 1º, os planos de segurança pública e defesa social. 2, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, que inclui a linha A, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social, SINAPED. A linha B, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais da rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, o SINESP. A linha C, o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, CIEVAP. A linha D, a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, RENAESP. A linha E, o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, PROVIDA. Inciso 4, o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens. 5, os mecanismos formados por órgãos de prevenção
e controle de atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Capítulo 3 do Sistema Único de Segurança Pública. Seção 1. Da composição do sistema. Artigo 9º. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Parágrafo 1º. São integrantes estratégicos do SUSP. Inciso 1º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios por intermédio dos respectivos poderes executivos. 2. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. Parágrafo 2º. São integrantes operacionais do SUSP. Inciso 1º. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 4. Polícias Civis. 5. Polícias Militares. 6. Corpos de Bombeiros Militares. 7. Guardas Municipais. 8. Órgãos do Sistema Penitenciário. 10. Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação. 11. Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP. 12. Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou cogêneres. 13. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC. 14. Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD. 15. Agentes de trânsito. 16. Guarda Portuária. Parágrafo 4º. Os sistemas estaduais, distrital e municipais serão responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de segurança pública com liberdade de organização e funcionamento, respeitado o disposto nesta lei. Seção 2 do funcionamento. Artigo 10. A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do SUSP dar-se-ão nos limites das respectivas competências por meio de, inciso 1º, operações com planejamento e execução integrados. 2. Estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais. 3. Aceitação mútua de registro de ocorrência policial. 4. Compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. 5. Intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. 6. Integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do SINESP. Parágrafo 1º. O SUSP será coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Parágrafo 2º. As operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe poderão ser ostensivas, investigativas, de inteligências ou mistas e contar com a participação de órgãos integrantes do SUSP e nos limites de suas competências com o SISBIN e outros órgãos do sistema federal, estadual, distrital ou municipal, não necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de segurança pública e defesa social, especialmente quando se tratar de enfrentamento a organizações criminosas. Parágrafo 3º. O planejamento e a coordenação das operações referidas no parágrafo 2º deste artigo serão exercidos conjuntamente pelos participantes. Parágrafo 4º.
O compartilhamento de informações será feito preferencialmente por meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados, nos termos estabelecidos pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Parágrafo 5º. O intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos para a qualificação dos profissionais de segurança pública e defesa social dar-se-á, entre outras formas, pela reciprocidade, na abertura de vagas nos cursos de especialização, aperfeiçoamento e estudos estratégicos, respeitadas as peculiaridades e o regime jurídico de cada instituição e observada sempre que possível a matriz curricular nacional. Artigo 11. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará anualmente metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando a prevenção e a repressão das infrações penais e administrativas e a prevenção dos desastres e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos. Artigo 12. A aferição anual de metas deverá observar os seguintes parâmetros. Inciso 1º. As atividades de polícia judiciária e de apuração das infrações penais serão aferidas, entre outros fatores, pelos índices de elucidação dos delitos a partir dos registros de ocorrências policiais, especialmente e de crimes dolosos, com resultado em morte e de roubo, pela identificação, prisão dos autores e cumprimento de mandados de prisão de condenados a crimes com penas de reclusão e pela recuperação do produto de crime em determinada circunscrição. 2. As atividades periciais serão aferidas mediante critérios técnicos emitidos pelo órgão responsável pela coordenação das perícias oficiais, considerando os laudos periciais e o resultado na produção qualificada das provas relevantes à instrução criminal. 3. As atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública serão aferidas, entre outros fatores, pela maior ou menor incidência de infrações penais e administrativas em determinada área, seguindo os parâmetros do SINESP. 4. As atividades dos corpos de bombeiros militares serão aferidas, entre outros fatores, pelas ações de prevenção, preparação para emergências e desastres, índices de tempo de resposta aos desastres e de recuperação de locais atingidos, considerando-se áreas determinadas. 5. A eficiência do sistema prisional será aferida com base nos seguintes fatores, entre outros: a linha A, o número de vagas ofertadas no sistema; B, a relação existente entre o número de presos e a quantidade de vagas ofertadas; C, o índice de reiteração criminal dos egressos; D, a quantidade de presos condenados atendidos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos incisos do caput deste artigo, com observância de critérios objetivos e transparentes. Parágrafo 1º. A aferição considerará aspectos relativos à estrutura de trabalho físico e de equipamentos, bem como de efetivo. Parágrafo 2º. A aferição de que trata o inciso 1º do caput deste artigo deverá distinguir as autorias definidas em razão de prisão em flagrante das autorias resultantes de diligências investigatórias. Artigo 13. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública, responsável pela gestão do SUSP, deverá orientar e acompanhar as atividades dos órgãos integrados ao sistema, além de promover as seguintes ações. Inciso 1º, apoiar os programas de aparelhamento,
de modernização dos órgãos de segurança pública e defesa social do país. Inciso 2º, implementar, manter e expandir, observadas as restrições previstas em lei quanto a sigilo, o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa Social. 3. Efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais. 4. Valorizar a autonomia técnica, científica e funcional dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, garantindo-lhes condições plenas para o exercício de suas funções. 5. Promover a qualificação profissional dos integrantes da segurança pública e defesa social, especialmente nas dimensões operacional, ética e técnico-científica. 6. Realizar estudos e pesquisas nacionais e consolidar dados, informações, estatísticas sobre criminalidade e vitimização. 7. Coordenar as atividades de inteligência da segurança pública e defesa social integradas ao SISBIM. 8. Desenvolver a doutrina de inteligência policial. Artigo 14. É de responsabilidade do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Inciso 1º, disponibilizar sistema padronizado, informatizado e seguro que permita o intercâmbio de informações entre os integrantes do SUSP. 2. Apoiar e avaliar periodicamente a infraestrutura tecnológica e a segurança dos processos, das redes e dos sistemas. 3. Estabelecer cronograma para adequação dos integrantes do SUSP às normas e aos procedimentos de funcionamento do sistema. Artigo 15. A União poderá apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios quando não dispuserem de condições técnicas e operacionais necessárias à implementação do SUSP. Artigo 16. Os órgãos integrantes do SUSP poderão atuar em vias urbanas, rodoviárias, terminais rodoviários, ferrovias e hidrovias federais, estaduais, distrital ou municipais, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências, em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais. Artigo 17. Regulamento disciplinará os critérios de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP, e do Fundo Penitenciário Nacional, FUPEN, respeitando-se a atribuição constitucional dos órgãos que integram o SUSP, os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes federados, bem como o estabelecimento de metas e resultados a serem alcançados. Artigo 18. As aquisições de bens e serviços para os órgãos integrantes do SUSP terão por objetivo a eficácia de suas atividades e obedecerão a critérios técnicos de qualidade, modernidade, eficiência e resistência, observadas as normas de licitação e contratos. Capítulo 4 dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Seção 1 da composição. Artigo 19. A estrutura formal do SUSP dar-se-á pela formação de conselhos permanentes a serem criados na forma do artigo 21 desta lei. Artigo 20. Serão criados conselhos de segurança pública
e Defesa Social no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante proposta dos chefes dos poderes executivos, encaminhadas aos respectivos poderes legislativos. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com atribuições, funcionamento e composição estabelecidos em regulamento, terá a participação de representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social congregarão representantes com poder de decisão dentro de suas estruturas governamentais e terão natureza de colegiado, com competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública. Parágrafo 3º. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social exercerão o acompanhamento das instituições referidas no parágrafo 2º do artigo 9º desta lei e poderão recomendar providências legais às autoridades competentes. Parágrafo 4º. O acompanhamento de que trata o parágrafo 3º deste artigo considerará, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 1º, as condições de trabalho, a valorização e o respeito pela integridade física e moral de seus integrantes. 2, o atingimento das metas previstas nesta lei. 3, o resultado celere na apuração das denúncias em tramitação nas respectivas corregedorias. 4, o grau de confiabilidade e aceitabilidade do órgão pela população por ele atendida. Parágrafo 5º. Caberá aos conselhos propor diretrizes para as políticas públicas de segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção e à repressão da violência e da criminalidade. Parágrafo 6º. A organização, o funcionamento e as demais competências dos conselhos serão regulamentados por ato do Poder Executivo nos limites estabelecidos por esta lei. Parágrafo 7º. Os conselhos estaduais, distrital e municipais de segurança pública e defesa social, que contarão também com representantes da sociedade civil organizada e de representantes dos trabalhadores, poderão ser descentralizados ou congregados por região para melhor atuação e intercâmbio comunitário. Seção 2 dos Conselhos, artigo 21. Os conselhos serão compostos por, inciso 1º, representantes de cada órgão ou entidade integrante do SUSP. 2, representante do Poder Judiciário. 3, representante do Ministério Público. 4, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. 5, representantes da Defensoria Pública. 6, representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social. 7, representantes de entidades e profissionais de segurança pública. Parágrafo 1º. Os representantes das entidades e organizações referidas nos incisos 6 e 7 do caput deste artigo serão eleitos por meio de processo aberto a todas as entidades e organizações cuja finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública, conforme convocação pública e critérios objetivos previamente definidos pelos conselhos. Parágrafo 2º. Cada conselheiro terá um suplente que substituirá o titular em sua ausência. Parágrafo 3º. Os mandatos eletivos dos membros referidos nos incisos 6 e 7 do caput deste artigo e a designação dos demais membros terão a duração de 2 anos,
permitida apenas uma recondução ou reeleição. Parágrafo 4º. Na ausência de representantes dos órgãos ou entidades referidos no caput deste artigo, aplica-se o disposto no parágrafo 7º do artigo 20 desta lei. Capítulo 5º da formulação dos planos de segurança pública e defesa social. Seção 1 dos planos, artigo 22. A União instituirá Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, destinado a articular as ações do poder público com a finalidade de: inciso 1º, promover a melhora da qualidade da gestão das políticas sobre segurança pública e defesa social. 2. Contribuir para a organização dos conselhos de segurança pública e defesa social. 3. Assegurar a produção de conhecimento no tema, a definição de metas e a avaliação dos resultados das políticas de segurança pública e defesa social. 4. Priorizar ações preventivas e fiscalizatórias de segurança pública interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos. Parágrafo 1º. As políticas públicas de segurança não se restringem aos integrantes do SUSP, pois devem considerar um contexto social amplo, com abrangência de outras áreas do serviço público, como educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público. Parágrafo 2º. O plano de que trata o caput deste artigo terá duração de 10 anos a contar de sua publicação. Parágrafo 3º. As ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias na elaboração do plano de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 4º. A União, por intermédio do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, deverá elaborar os objetivos, as ações estratégicas, as metas, as prioridades, os indicadores e as formas de financiamento e gestão das políticas de segurança pública e defesa social. Parágrafo 5º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 anos a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social. Artigo 6º. O poder público deverá dar ampla divulgação ao conteúdo das políticas e dos planos de segurança pública e defesa social. Artigo 23. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações anuais sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores das políticas públicas. Parágrafo único. A primeira avaliação, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, realizar-se-á no 2º ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhá-la. Seção 2. Das diretrizes gerais. Artigo 24. Os agentes públicos deverão observar as seguintes diretrizes na elaboração e na execução dos planos. Inciso 1º. Adotar estratégias de articulação entre órgãos públicos, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar parcerias para a execução de políticas de segurança pública e defesa social. Inciso 2. Realizar a integração de programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, planejamento familiar, educação,
trabalho, assistência social, previdência social, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção da criminalidade e a prevenção de desastre. 3. Viabilizar ampla participação social na formulação, na implementação e na avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. 4. Desenvolver programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção da criminalidade e a prevenção de desastres. 5. Incentivar a inclusão das disciplinas de prevenção da violência e de prevenção de desastres nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino. 6. Ampliar as alternativas de inserção econômica e social dos egressos do sistema prisional, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional. 7. Garantir a efetividade dos programas, ações, atividades e projetos das políticas de segurança pública e defesa social. 8. Promover o monitoramento e avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. 9. Fomentar a criação dos grupos de estudos formados por agentes públicos dos órgãos integrantes do SUSP, professores e pesquisadores para a produção de conhecimento e reflexão sobre o fenômeno da criminalidade, com o apoio e a coordenação dos órgãos públicos de cada unidade da federação. 10. Fomentar a harmonização e o trabalho conjunto dos integrantes do SUSP. 11. Garantir o planejamento e a execução de políticas de segurança pública e defesa social. 12. Fomentar estudos de planejamento urbano para que medidas de prevenção da criminalidade façam parte do plano diretor das cidades, de forma a estimular, entre outras ações, o reforço da iluminação pública e a verificação de pessoas e de famílias em situação de risco social e criminal. Seção 3 das metas para acompanhamento e avaliação das políticas de segurança pública e defesa social. Artigo 25. Os integrantes do SUSP fixarão anualmente metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando a prevenção e a repressão de infrações penais e administrativas e a prevenção de desastres que tenham como finalidade, inciso 1º, planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional em cooperação com as unidades da federação. 2. Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada. 3. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação voltadas ao aprimoramento de suas atividades. 4. Identificar e propor mecanismos de valorização profissional. 5. Apoiar e promover o sistema de saúde para os profissionais de segurança pública e defesa social. 6. Apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. Seção 4. Da cooperação, da integração e do funcionamento harmônico dos membros do SUSP. Artigo 26. É instituído no âmbito do SUSP o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social, SINAPED, com os seguintes objetivos. Inciso 1º, contribuir para a organização e integração dos membros do SUSP, dos projetos das políticas de segurança pública e defesa social e dos respectivos diagnósticos, planos de ação, resultados e avaliações. 2. Assegurar o conhecimento sobre os programas, ações e atividades e promover a melhora da qualidade da gestão dos programas, ações, atividades e projetos
de segurança pública e defesa social. 3. Garantir que as políticas de segurança pública e defesa social abranjam, no mínimo, o adequado diagnóstico, a gestão e os resultados das políticas e dos programas de prevenção e de controle da violência, com o objetivo de verificar, alinhar a compatibilidade da forma de processamento do planejamento orçamentário e de sua execução com as necessidades do respectivo sistema de segurança pública e defesa social. B. A eficácia da utilização dos recursos públicos. C. A manutenção do fluxo financeiro, consideradas as necessidades operacionais dos programas, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os entes federados, os órgãos gestores e os integrantes do SUSPE. D. A implementação dos demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos à efetivação das políticas de segurança pública e defesa social. E a articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Artigo 27. Ao final da avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, será elaborado relatório com o histórico e a caracterização do trabalho, as recomendações e os prazos para que elas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Os resultados da avaliação das políticas serão utilizados para: inciso 1º, planejar as metas e eleger as prioridades para execução e financiamento. 2. Reestruturar ou ampliar os programas de prevenção e controle. 3. Adequar os objetivos e a natureza dos programas, ações e projetos. 4. Celebrar instrumentos de cooperação com vistas à correção de problemas constatados na avaliação. 5. Aumentar o financiamento para fortalecer o sistema de segurança pública e defesa social. 6. Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do SUSPE. Parágrafo 2º. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de segurança pública e defesa social. Artigo 28. As autoridades, os gestores, as entidades e os órgãos envolvidos com a segurança pública e defesa social têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Artigo 29. O processo de avaliação das políticas de segurança pública e defesa social deverá contar com a participação de representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, observados os parâmetros estabelecidos nesta lei. Artigo 30. Cabe ao Poder Legislativo acompanhar as avaliações do respectivo ente federado. Artigo 31. O SINAPED assegurará da metodologia a ser empregada. Inciso 1º, a realização da autoavaliação dos gestores e das corporações. 2. A avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das corporações. 3. A análise global e integrada dos diagnósticos, estruturas, compromissos, finalidades e resultado das políticas de segurança pública e defesa social. 4.
o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos de avaliação. Artigo 32. A avaliação dos objetivos e das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será coordenada por comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas no mínimo por 3 membros na forma do regulamento próprio. Parágrafo único. É vedado a comissão permanente designar avaliadores que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados, caso, inciso 1º, tenham relação de parentesco até 3º grau, com titularidades ou servidores dos órgãos avaliados. 2. Estejam respondendo a processo criminal ou administrativo. Capítulo 6 do controle e da transferência. Seção 1 do controle interno. Artigo 33. Aos órgãos de correição dotados de autonomia no exercício de suas competências, caberá o gerenciamento e a realização dos processos e procedimentos de apuração de responsabilidade funcional por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar e a proporção de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social. Seção 2 do acompanhamento público da atividade policial. Artigo 34. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão instituir órgãos de ouvidoria dotados de autonomia e independência no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. A ouvidoria competirá o recebimento e tratamento de representações, elogios e sugestões de qualquer pessoa sobre as ações e atividade dos profissionais e membros integrantes do SUSPE, devendo encaminhá-los ao órgão com atribuição para as providências legais e a resposta ao requerente. Seção 3 da transparência e da integração de dados e informações. Artigo 35. É instituído o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisionais de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, SINESP, com a finalidade de armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com, inciso 1º, segurança pública e defesa social. 2. Sistema prisional e execução penal. 3. Rastreabilidade de armas. 4. Banco de dados de perfil genético e digitais. 5. Enfrentamento do tráfico de drogas. Artigo 36. O SINESP tem por objetivos, inciso 1º, proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados, informações relativas às políticas de segurança pública e defesa social. 2. Disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas. 3. Promover a integração das redes e sistemas de dados, informações de segurança pública e defesa social, criminais do sistema prisional e sobre drogas. 4. Garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações conforme os padrões definidos pelo Conselho Gestor. Parágrafo único. O SINESP adotará os padrões de integridade,
disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade nos sistemas informatizados do governo federal. Artigo 37. Integram o SINESP todos os entes federados, por intermédio de órgãos criados ou designados para esse fim. Parágrafo 1º. Os dados e as informações de que trata esta lei deverão ser padronizados e categorizados e serão fornecidos e atualizados pelos integrantes do SINESP. Parágrafo 2º. O integrante que deixar de fornecer ou atualizar seus dados e informações no SINESP poderão não receber recursos nem celebrar parcerias com a União para financiamento de programas, projetos ou ações de segurança pública e defesa social e do sistema prisional na forma do regulamento. Parágrafo 3º. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública é autorizado a celebrar convênios com órgãos do Poder Executivo que não integrem o SUSP, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público para contabilização de sistemas de informação e integração de dados, ressalvadas as vedações constitucionais de sigilo e desde que o objeto fundamental dos acordos seja a prevenção e a repressão da violência. Parágrafo 4º. A omissão no fornecimento das informações legais implica responsabilidade administrativa do agente público. Capítulo 7 da capacitação e da valorização do profissional em segurança pública e defesa social. Seção 1 do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, SIAVAP. Artigo 38. É instituído o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, SIAVAP, com a finalidade de, inciso 1º, planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as atividades de educação gerencial, técnica e operacional em cooperação com as unidades da Federação. 2. Identificar e propor novas metodologias e técnicas de educação voltadas ao aprimoramento de suas atividades. 3. Apoiar e promover educação qualificada, continuada e integrada. 4. Identificar e propor mecanismos de valorização profissional. Parágrafo 1º. O SIAVAP é constituído, entre outros, pelos seguintes programas. Inciso 1º. Matriz Curricular Nacional. 2. Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, RENAESP. 3. Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública, Rede EAD SENASP. 4. Programa Nacional de Qualificação de Vida para Segurança Pública e Defesa Social. Parágrafo 2º. Os órgãos integrantes do SUSP terão acesso às ações de educação do SIAVAP conforme política definida pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Artigo 39. A Matriz Curricular Nacional constitui-se em referencial teórico, metodológico e avaliativo para as ações de educação aos profissionais de segurança pública e defesa social e deverá ser observada nas atividades formativas de ingresso, aperfeiçoamento, atualização, capacitação e especialização na área de segurança pública e defesa social, nas modalidades presencial e à distância, respeitados o regime jurídico e as peculiaridades de cada instituição. Parágrafo 1º. A matriz curricular é pautada nos direitos humanos, nos princípios da andragogia e nas teorias que enfocam o processo de construção do conhecimento. Parágrafo 2º. Os programas de educação deverão estar em consonância com os princípios da matriz curricular nacional. Artigo 40.
a RENAESP, integrada por instituições de ensino superior. Observadas as normas de licitação e contratos, tem como objetivo, inciso 1º, promover cursos de graduação, extensão e pós-graduação em segurança pública e defesa social. 2. Fomentar a integração entre as ações dos profissionais em conformidade com as políticas nacionais de segurança pública e defesa social. 3. Promover a compreensão do fenômeno da violência. 4. Difundir a cidadania, os direitos humanos e a educação para a paz. 5. Articular o conhecimento prático dos profissionais de segurança pública e defesa social com os conhecimentos acadêmicos. 6. Difundir e reforçar a construção de cultura de segurança pública e defesa social fundada nos paradigmas da contemporaneidade, da inteligência, da informação e do exercício de atribuições estratégicas, técnicas e científicas. 7. Incentivar a produção técnico-científica que contribua para as atividades desenvolvidas pelo SUSP. Artigo 41. A rede EAD-SENASP é escolha virtual destinada aos profissionais de segurança pública e defesa social e tem como objetivo viabilizar o acesso aos processos de aprendizagem independentemente das limitações geográficas e sociais existentes, com o propósito de democratizar a educação em segurança pública e defesa social. Seção 2 do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA. Artigo 42. O Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, PROVIDA, tem por objetivo elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar, entre outros, os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o SUSP. Capítulo 8º, disposições finais. Artigo 43. Os documentos de identificação funcional dos profissionais da área de segurança pública e defesa social serão padronizados mediante ato do Ministro de Estado Extraordinário da Segurança Pública e terão fé pública e validade em todo o território nacional. Artigo 45. Deverão ser realizadas conferências a cada 5 anos para debater as diretrizes dos planos nacional, estaduais e municipais de segurança pública e defesa social. Artigo 46. O artigo 3º da Lei Complementar número 79 de 94 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, parágrafo 4º. Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas SINESP, que deixarem de fornecer ou atualizar seus dados no sistema, não poderão receber recursos do FUNPEN. Artigo 47, o inciso 2º do parágrafo 3º e o 5º do artigo 4º da Lei nº 10.201 de 2001 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 3º. Inciso 2º. Os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas SINESP, que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao sistema. Artigo 48. O parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 11.530 de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo 2º. Segundo, os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas SINESP, que deixarem de fornecer ou de atualizar seus dados, informações do sistema, não poderão receber recursos do
Pronaice. Artigo 49, revoga-se os artigos 1º e 8º da Lei 12.681. Artigo 50, esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da lei. Meus guerreiros e minhas guerreiras, aqui não tem como fazer enrolação, não tem como demorar. Aqui é o decoreba da lei. Pegue os pontos grifados com palavras de prazos, com palavras de deverão, porque são estratégicos. Fique ligado nas diretrizes, nos objetivos, porque são estratégicos, meu guerreiro. Não tem como ficar criando situações, não. Aqui é o decoreba da lei. Decore a lei, tente memorizar as situações mais específicas, os tópicos mais importantes que você vai acertar na prova, meu guerreiro. Não tem como errar. É decorar a lei, os pontos mais específicos, porque você, no dia da sua prova, principalmente agora para quem vai fazer o concurso do DEPEN, você vai acertar a questão. Decore, não tem como errar. Reveja a lei de novo, reveja esse vídeo de novo, porque é estratégico. Você pode acelerar o vídeo para tentar memorizar os pontos mais específicos e no dia da sua prova você acertar a questão. Não adianta eu vir aqui e tentar ficar enrolando, tentar ganhar tempo, não, porque a lei a princípio já é imensa. Então a gente faz uma leitura rápida, estratégica, esquematizada, foca ali nos principais pontos, como as palavras deverão, os objetivos, as diretrizes, meus guerreiros e minhas guerreiras, porque é assim que se faz. Então, fé, força e foco, não desista por nada, não pare por nada, porque a sua vitória está perto. Longo caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Então, meu guerreiro, minha guerreira, fé, força e foco, é assim mesmo, tenha mais um pouco de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque a sua hora está chegando. A minha chegou, para você também vai chegar, meu guerreiro. Eu ainda continuo lutando, estudando, labutando para ascender profissionalmente e para outros cargos mais elevados. Eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, já vendi camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, eu já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, eu já servi as Forças Armadas, eu já fui carteiro, policial militar, isso mesmo, aqui policial militar do estado de Pernambuco, e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco, já reprovei em muitos concursos públicos, mas também já passei em alguns. Se eu venci, meu guerreiro, você também vai vencer. Qual o segredo, Rob, dos concursos? Ser perseverante, continuar nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus saúde. No mais, o que é da sua competência é você que tem que fazer, meu guerreiro. Então, estude mais um pouco, faça bastante questões, porque no dia da sua prova você vai estar mais gabaritado e mais confiante e vai garantir a sua tão sonhada vaga. Deus é bom e ama você, como sempre. A boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Fé, força e foco e amém!